Vamos lá, pessoal, vou falar um pouquinho com vocês a respeito da denunciação caluniosa, que inclusive tinha dito que ia falar no bloco anterior também, mas acabei não falando, porque a gente tem uma mudança aqui um pouquinho, né, na figura, tá? Para a gente não fazer confusão ali. Então, o que a gente tem aqui? Aqui nós temos que o tipo penal primeiro foi alterado, tá? Em 2020. E aqui ele vai trazer para nós o seguinte: dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório, criminal, de processo judicial, processo administrativo disciplinar, inquérito civil de ação de propriedade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato improbo de que o sabe inocente, tá? A pena aqui, ela é de 2 a 8 anos e multa, pena de reclusão, e ela pode ser aumentada da sexta parte se o agente se serve do anonimato ou de um nome suposto. E tem uma diminuição de pena da metade se a gente estiver falando de imputação de contravenção. Na denunciação caluniosa, o sujeito ele imputa um crime para alguém, tá? Ou seja, um crime de forma falsa, que sabe que o sujeito é inocente. E imputa uma infração ético-disciplinar ou mesmo um ato de improbidade que ele também sabe que o sujeito é inocente, tá? O que essa norma penal vai proteger para nós? Ela vai proteger aqui, né, o Estado, mas não só o Estado, a honra daquele indivíduo que também foi lesado. Ela protege, então, a administração da justiça e aquele que foi lesado com aquela conduta, tá? Nós temos aqui o que é chamado ali de calúnia qualificada, por conta dessa percepção de dois objetos ali protegidos, de duas figuras ali que são lesadas, tá? Quem que vai ser sujeito ativo aqui é um crime comum. Então, o sujeito ativo ele pode ser qualquer pessoa. E o sujeito passivo, por óbvio, vai ser tanto o Estado quanto aquele indivíduo inocente que recebeu, que sofreu aquela imputação. Então, ambos vão figurar como vítima aqui. E o que é a conduta? Veja só, a conduta é importante porque se forem pegar um manual mais antigo, a gente vai acabar incorrendo em erro, tá? Aqui, a gente teve uma mudança na redação de 2020, que incluiu essa questão de infração ético-disciplinar e também, né, o ato de improbidade, mas mudou aqui também para nós, dar causa à instauração de inquérito policial. Se a gente for pegar um manual mais antigo, fala dar causa à instauração de investigação policial, tá? O que mudou e o que isso repercute para nós? Repercute porque antes, se vocês forem ver até no livro do Sanches, ele falava que meras diligências preliminares já eram suficientes, né, para ensejar a denunciação caluniosa. Com essa mudança da redação, preciso que tenha instauração do inquérito propriamente, tá? E não diligências preliminares à instauração do inquérito, tá? Então, isso é importante. Eu preciso aqui que o sujeito, ele, né, dê causa, que a conduta dele provoque a instauração desse inquérito, do procedimento investigatório criminal, do processo judicial, do processo administrativo disciplinar, tá? Pode ser um inquérito civil ou de uma ação de improbidade, né? Todas essas situações. Ele dá a causa imputando o quê? Um crime, uma infração ético-disciplinar, um ato de improbidade que sabe que o sujeito é inocente. Se você tiver essa situação, a gente vai falar, né, na presença do tipo penal. Quando que ele vai ali se consumar, né? Quando o sujeito ele realiza efetivamente, né, uma dessas condutas, ou seja, quando efetivamente você tem o início de um desses procedimentos do caput. Quando nós temos ali, né, efetivamente iniciada a instauração, né, você tem efetivamente instaurado o inquérito, o procedimento investigatório criminal, o processo judicial, o procedimento administrativo. Eu preciso aqui, na verdade, que o sujeito, né, dentro da conduta dele, ele tenha esse dolo, essa vontade de dar causa à instauração da ação em face do sujeito, sabendo que ele é inocente, tá? Sabendo que, então, que a imputação ela é falsa. Só que eu preciso, né, estar diante de um crime, infração ético-disciplinar ou ato de improbidade. Por que eu destaco isso para vocês? Porque se a imputação for de contravenção penal, a gente vai estar na figura do parágrafo 2º, que tem uma
causa especial de diminuição de pena, tudo bem? Além disso, pessoal, dá para falar em tentativa? Dá. Quando que vai ter tentativa? Se por uma circunstância alheia o sujeito não logrou êxito no intento dele, tá? Não conseguiu que fosse ali instaurados os procedimentos descritos no caput. Daí a gente vai poder falar em tentativa, tá? E a ação penal aqui? A ação penal é pública incondicionada, tá? A gente já viu, né, em toda essa sequência de tipos penais aqui contra a administração, a gente tem sempre falado sobre essa disposição, tá? Veja só, a gente tem mais uma figura interessante que eu quero comentar com vocês, até inclusive não estava na minha programação, mas eu vou trabalhar ela com vocês, que é o artigo 340, tá? O 340, ele vai falar para nós aqui do sujeito que ele provoca, né, a ação da autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção penal que sabe não ter se verificado, tá? O sujeito aqui, ele acaba, né, provocando uma ação, uma conduta da autoridade por um crime ou uma contravenção que ele sabe que não existe, ele sabe que é mentira. Então, ele movimenta todo o aparato do Estado, mais uma vez, para uma coisa que ele sabe que não condiz, tá? Aqui, o tipo penal, ele protege a administração da justiça, tá? Ele busca ali prevenir essa movimentação do aparato jurisdicional e tutelar o prestígio da administração judiciária. Quem vai ser o sujeito ativo? Vai ser qualquer pessoa. Se o crime for de ação penal privada ou pública condicionada à representação, os autores dizem para nós que somente o titular do direito de queixa de representação é que vai poder ser autor do crime, tá? Porque senão ele não vai provocar ação da autoridade policial, se ele não tem a titularidade, tá? Quem que é o sujeito passivo? Vai ser o Estado aqui, tá? Por que aqui é só Estado? Porque o prestígio da administração, você pedir que o sujeito fique dando causa, né, a toda uma ação da autoridade, dizendo, ó, aconteceu um crime lá em tal lugar. Não aconteceu nada, é mentira, tá? O que é a conduta, né? A conduta, ela traz ali o verbo provocar, ou seja, dar causa, né? Ocasionar uma ação policial, judicial, que ela é desnecessária ou inócua, como a gente vai encontrar nos manuais, né? Porque o sujeito ali, ele comunica um crime que não existe, tá? Ou que tem uma realidade essencialmente diversa da verdadeira ocorrida, tudo bem? Imagina só, tem um furto, né? Esse é um exemplo mais grotesco e é um bem marcante nos manuais. Eu tenho um furto, o sujeito vai lá e diz que teve um estupro. Poxa, olha a diferença das figuras. Então, é realmente diversa da realidade, tá? Além disso, nós temos ali discussões relacionadas, tá? A diferença entre o 339 e o 340, tá? Por que eu quero destacar isso com vocês? No 339, a gente imputa a infração, né, penal ali, imaginária, uma pessoa certa e determinada. No 340, ele fala de um crime, mas ele não imputa diretamente a alguém, tá? Então, essa é uma diferença importante. Por isso que aqui no 340 é só a administração, só o Estado, a vítima. Enquanto no 339 tem o ofendido, tá? Então, isso é importante. Aqui ele fala que deu um crime e, sei lá, aponta uma pessoa ali fictícia, um personagem, né? Tá? Quando você tem aqui esse tipo de conduta, tá? Nós vamos pensar sempre no tipo penal punido a título de dolo, tá? Alguns autores dizem que precisa de finalidade especial, outros dizem
que não, tá? O Nelson Hungria, o Mirabete, o Noronha, por exemplo, eles dizem que tem que ter a finalidade especial de provocar ali, de forma inútil, né, a ação do Estado, de provocar inutilmente a ação da autoridade pública. Já, por outro lado, alguns autores, como o Damasio, por exemplo, eles dizem o seguinte, olha, pouco importa a finalidade, ele deu causa. Ele movimentou o aparato judicial. Ele tinha essa vontade consciente de impulsionar, sabendo que era mentira. É o que basta, tá? Eu posso adotar tanto uma quanto outra corrente. O que eu tenho que ter em mente, pessoal, é que o tipo penal ele é punido a título de dolo. Dolo no quê? Consciência de que o fato que ele leva para o conhecimento da autoridade ele é falso, tá? Se o sujeito tem dúvida, ele até acha que pode ser verdade ou não, a gente não vai falar no crime, mas ele tem que ter plena consciência da falsidade, para que daí haja a conduta dele. E quando que vai se consumar? No momento que ele faz isso, né? Que ele provoca a prática, né, de qualquer ato no intuito de movimentar o aparato judicial, né? Que ele pratica a comunicação, tá? A consumação, então, ela vai acontecer quando a autoridade policial, após receber a comunicação do sujeito, ela realiza uma ação. Então, se consuma propriamente no momento que a autoridade policial ela realiza, né? Ela é provocada, né? E pratica qualquer ato para esclarecer esse fato criminoso comunicado de forma falsa, tá bem? E a ação penal ela continua sendo pública incondicionada, tá? Nós temos aqui ainda alguns outros tipos penais, como autoacusação, tá? No 341 e o 342, que fala falso testemunho ou perícia, tá? O 341, ele vai falar para nós aqui daquele sujeito que ele acusa-se perante a autoridade policial de um crime inexistente ou que foi praticado por outra pessoa, tá? Aqui nessa conduta aqui do artigo 341, foi mais, aí. No 341, a gente continua tutelando a administração da justiça, e o sujeito ativo vai poder ser qualquer pessoa, porque é um crime comum. E o sujeito passivo, por outro lado, vai ser o Estado. A conduta aqui, o que é? É o sujeito que se incrimina, se auto-incrimina, né? Perante a autoridade policial. Esse sujeito, né? Ele também pode ali se fazer ali essa autoincriminação perante a autoridade ministerial, perante a autoridade judicial. Então, não tão somente a autoridade policial. A gente costuma falar bastante de autoridade policial porque é onde a gente pensa assim, que se inicia, né, a persecução, né, você se inicia a apuração dos ilícitos, tá? Mas a autoacusação pode ser ali perante a polícia, o Ministério Público ou mesmo o Poder Judiciário, tá? Ele tem que se acusar de um crime inexistente ou que ele sabe que foi praticado por outra pessoa. Se a gente não tiver nessa situação, né, de autoincriminação, né, a gente pode estar falando do 339 ou do 340 que a gente viu lá atrás. Uma coisa importante, tá? O legislador aqui fala para nós em acusar-se de crime inexistente, tá? Então, se vocês forem olhar, é crime inexistente, tá? O que isso significa para nós? Que se o sujeito não se autoacusou de crime, a gente não vai ter aqui um tipo penal preenchido, tá? Porque aqui ele falou de crime. Então, o sujeito vai lá e se autoacusa de uma contravenção penal. Não preencheu o tipo penal, tá? Tá.
Outra coisa importante, eu preciso efetivamente que o sujeito esteja na presença dessa autoridade, do delegado, do juiz, do promotor? Não efetivamente, tá? Ele não precisa estar frente a frente, porque o tipo penal diz lá acusar-se perante a autoridade, mas não frente a frente, tá? O dolo do sujeito aqui é o qual? É a vontade consciente de se autoacusar, tá? Onde ele assume ali o risco, né, a responsabilidade, vamos colocar aí, sobre um delito que ele sabe que não existe, ou que ele não praticou, tá? Ainda que a gente pense que o sujeito praticou o crime por um motivo nobre, né? Assumiu responsabilidade por um crime que foi praticado pelo filho, o pai fez isso, ou qualquer outro grau de parentesco, né? Então, você não é capaz de afastar o crime por isso, tá? Ele vai continuar existindo. No exato momento em que a autoridade tomou conhecimento da autoacusação falsa, o crime se consumou. Tá? Parte da doutrina diz que dá para ter tentativa, uma parte diz que não. Tá? Então isso é controvertido, tudo bem? E a ação penal continua sendo pública incondicionada, tá bem? Aqui a gente tem mais um tipo penal que eu quero trabalhar com vocês, que é o artigo 342, tá? Logo aqui na sequência para nós. O 342, ele está falando de quem? Ele está falando ali do sujeito, né, que faz uma afirmação falsa, nega ou cala a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral, tá? Aqui é o sujeito que vai lá e dá um testemunho falso, né? Imagina a confusão que ele gera para o Poder Judiciário. Ele vai lá, faz uma perícia, né? Ele é o contador, o tradutor, o intérprete, acaba gerando todo um prejuízo na movimentação do aparato judicial para apuração de um ilícito. Isso é muito grave também, tá? E chega, muitas vezes, a gerar um dano muito maior do que aquele sujeito que se limitou ali a se autoacusar falsamente, né? Aqui ele às vezes gera um prejuízo ainda maior, tá? O que a norma protege? O prestígio da administração da justiça aqui, tá? O prestígio da justiça, tá? Aqui você tem um crime, né, que só pode ser praticado por aqueles sujeitos que têm aquelas condições específicas ali, tá? Se a gente for verificar quem que são esses sujeitos, tá? É os sujeitos que o legislador ele define no tipo penal. A testemunha, o perito, o contador, o tradutor ou o intérprete. Aquela pessoa, então, a testemunha que foi chamada para depor, o perito que vai emitir um laudo científico, o contador que vai fazer as contas do processo, o tradutor que vai fazer ali a conversão para o idioma nacional, o intérprete, que é a forma como a pessoa consegue se comunicar. Imagina se essas pessoas acabam ali faltando com a verdade. Quando tem essas figuras específicas, esses sujeitos ali, é um crime de mão própria, tá? Ou chamada ali também de conduta infungível, de atuação pessoal. A gente já viu sobre isso também, tá? Sobre essa questão de crime de mão própria, lá na parte geral. Então, eu preciso especificamente, tá? Que você tenha esta figura específica, tá? Esses indivíduos, tá? Uma coisa importante, a vítima ou o ofendido, como eles, né, não são considerados testemunhas, eles não praticariam o crime do artigo 342, tá? Vocês vão encontrar isso, inclusive, no Manual do Sanches também. Mas a conduta não pode passar ali à margem do Estado, né? E ele vai poder ser responsabilizado pela figura do artigo 339, tá? Dá para ter concurso de agentes? Olha, tem doutrina que diz que sim, tem doutrina que diz que não, e tem jurisprudência que diz que sim, tem jurisprudência que diz que não, tá?
A maior parte diz que dá para a gente falar em concurso de agentes, mas limitada a participação, tá? O sujeito vai induzir, instigar ou auxiliar, tá? Inclusive, tem julgado do STF que fala até sobre coautoria, tá? Inclusive de um advogado. Mas, né, a maioria da doutrina tem caminhado num sentido ali da participação, tá? Mas há jurisprudência nesse sentido. Deixa eu pegar aqui para ver com vocês o número do julgado, tá? Não consegui localizar aqui. Tá. Eu vou ter julgados aqui do STJ, pessoal, falando sobre a questão dos informantes, tá? Que, né, poderiam ou não ser penalizados, tá? Mas depois eu vou mandar para vocês, eu deixo ali nos nossos comentários aqui do vídeo, esse julgado do STF, tá? Essa decisão que trata especificamente sobre essa questão que eu comentei com vocês há pouco, tá? Bem, quem que é o sujeito passivo? Vai ser o Estado, tá? O Estado é que vai figurar como sujeito passivo. Mais especificamente aqui a administração da justiça que vai ser vítima prejudicada por essas afirmações falsas, tá? E a conduta, tá? Qual que é a conduta? O tipo ele vai apresentar diversos núcleos, né? Fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade. Em todas essas figuras, né, o agente ele dolosamente, né, ele falta com a verdade. Então pode ser no processo judicial, no processo administrativo, no inquérito, ou mesmo no juízo arbitral, tá? Qualquer dessas situações, quando ele faz essa afirmação, né, a conduta dele repousa exatamente aí, tá? E o tipo subjetivo? Só vai punir título de dolo. A gente tem que ter consciência de que ele queria praticar um dos núcleos, né, do tipo penal e abalar o curso normal de um procedimento, de um processo. Ele tinha que ter o dolo, tá? Se o sujeito, ele falta com a verdade, mas porque ele tem uma percepção equivocada da realidade. Cada um tem uma forma de analisar os fatos, de ver uma situação, tá? Se o sujeito ele age dessa forma, né, nós vamos ter aqui uma situação peculiar, porque ele fez uma afirmação porque ele queria fazer, fez, mas pela falsa percepção dele, pelo um defeito na percepção da realidade, ele não tinha intenção de enganar, tá? Nesse caso, a gente afasta o dolo, afasta a voluntariedade da ação, porque ele não tinha intenção propriamente de enganar, tá? Então, isso é bem importante, tá? Quando que vai se consumar esse crime? No momento que a testemunha, né, termina o depoimento, lavrou a assinatura, ou no caso da perícia, do contador, da interpretação por escrito, da tradução, quando ele faz a entrega daquele documento, do laudo, daquele documento à autoridade competente. O que a gente tem aqui? Se é no exato momento em que ele entrega, é um delito formal, ou então chamado de consumação antecipada, tá? Quando eu falo, inclusive, do falso testemunho, onde que ele vai se consumar? No local em que foi prestado o depoimento, tá? Então, naquele local é que se consuma, tá? Tem uma discussão com relação à questão de carta precatória, tá? Então, vai ser no local que ele prestou o depoimento ou no juízo lá deprecante, que é o que vai receber ali os efeitos
do processo, tá? Vocês vão ter ali, né, uma prevalência da primeira posição, que é no local onde ele prestou o depoimento, ainda que ele vá produzir efeitos, tá, em outro local, tá? Então vai ser no juízo deprecado e não no deprecante, tudo bem? Dá para a gente pensar em tentativa? Na questão dos depoimentos, da informação ser verbalizada, oralizada, tá? A doutrina diz que não, tá? Se for por escrito, sim, tá? Uma outra situação importante, e se eu tiver ali um documento, né, uma perícia falsa, um falso testemunho, direcionado à Justiça do Trabalho? Aqui a competência, ela vai ficar com a Justiça Federal, tá? Porque você tem o interesse da União discutido ali. O que mais que a gente tem aqui? Nós temos ainda hipótese aqui no parágrafo 1º, que diz lá para nós que as penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno, se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta e indireta. Parágrafo 2º, o fato deixa de ser punível se antes da sentença que ocorreu ilícito, a gente se retrata ou declara a verdade, tá? Então, aqui a gente tem algumas situaçõezinhas peculiares, tá? Parágrafo 1º é uma causa de aumento de pena, tá? Ela possa o cara pratica o crime com suborno, o sujeito que quer ali ter uma prova ali, gerar uma prova ali para produzir efeito em processo penal, tá? Há quem diga que inclusive se aplica ao inquérito policial, tá? E com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo civil em que for parte entidade de administração pública direta e indireta. Pô, isso aqui gera um prejuízo muito grande, né? Você gera ali duplamente a administração pública, né? Pelo movimento do aparato judicial e, mais uma vez, pela entidade efetivamente lesada ali com a produção de uma prova naquele processo específico, tá? Dá para extinguir a punibilidade, né? Nós temos ali hipótese de extinção da punibilidade no parágrafo 2º, quando, né, o agente se retrata ou declara a verdade. O Sanches, ele até traz toda uma discussão nesse sentido, tá? Que diz ali que é irrelevante se ele se retratou depois da sentença, tá? Ou seja, proferiu a sentença, ele, foi condenado, eu vou me retratar. Não transitou em julgado ainda, ele pode ser beneficiado, tá? O Sanches diz que você tem que pensar numa retratação antes, né? Imagina depois. Ele fala, olha, você, enquanto não proferida a sentença, né? Você tem um efeito muito maior, tá? Então, fica uma situação meio controvertida, tá? Porque há quem diga que é só depois, que pode, que tem que ser antes, e há quem diga que pode ser depois, tá? Que é irrelevante, né? A retratação. O Sanches, ele vem e diz o seguinte, olha, enquanto você pode mudar ali, que a decisão ela não se tornou imutável, não tem motivo para você pensar em não aplicar. Ele diz, olha, se a sentença ela ainda é recorrível, é possível, tá? Agora, há autores que dizem que não, tá? Que teria que ser efetivamente antes, tá? Vou tomar cuidado com esse ponto específico, tá bom?